Um abraço a você que é da família Sky, já tá aqui na Sky TV para conferir mais um vídeo, mais um conteúdo que a gente traz exclusivo para você aqui na nossa Sky TV. Hoje, nesta terça-feira, tem Por Trás das Traves, onde a gente sempre traz um profissional aqui, não tá acostumado a falar no microfone, para trazer para você todo esse trabalho que é muito importante por trás dos bastidores do futebol. Esse programa é um oferecimento do Grupo LPM, que é referência no segmento da tecnologia e traz um serviço diferenciado e especial, tanto no setor privado quanto no setor público. Quer conhecer melhor? grupolpm.com.br. Também falar da plataforma Securicard. Você já conhece? Com menos de R$ 2,70 por dia, você e sua família, toda a família, hein? Até os sogros, tá bom? Tem aí acesso ao melhor programa de saúde do Brasil. E com a mesma assinatura, você tem acesso também a um aplicativo que te dá cashback e desconto em milhares de estabelecimentos espalhados pelo Brasil. Quer conhecer melhor o serviço? Entra no Instagram, @seusecuricard, tá bom? Hoje estamos aqui com um preparador físico do Sky Brasil, nós já trouxemos um para você aqui, o Marcel já falou com a gente. Hoje estamos com Alexandre Magno. Ale, fala Ale, seja bem-vindo, cara. Primeiro, prazer imenso de estar aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos trocar, né? Trocar resenhas, falar aí, enfim, seguir adiante. A gente sempre traz aí um profissional que trabalha nos bastidores, né? Que a gente fala os bastidores geralmente é um treinador que fala na entrevista, um jogador, mas ninguém fala com o preparador físico, o preparador de goleiro, com o fisiologista, né? Então a gente quer espalhar um pouquinho mais esse conhecimento da função que vocês fazem, que é extremamente importante também para a máquina funcionar, né, cara? Exatamente, eu costumo dizer isso, né? Que somos peças dessa grande engrenagem. Exatamente. Né? Enquanto nós colocamos o nosso potencial, engrandecemos a todos, né? Os atletas e até mesmo nós colaboradores, né? Um vai auxiliando o outro. Perfeito. E potencializando todo, né? Perfeitamente. Inclusive, cara, corriqueiramente eu ouço, não sei se isso acontecia antigamente, que eu não sou um cara tão velho, né? Mas corriqueiramente eu ouço as pessoas reclamarem da preparação física dos atletas quando um time está em baixa performance. Tá jogando mal, de repente você assiste um debate esportivo lá, o cara fala, pô, esse time não tá vencendo, não tá ganhando e tal, porque a preparação física tá ruim. Ao segundo tempo os caras estão já com a língua pra fora, o outro time tá melhor preparado, às vezes joga bem no primeiro tempo e não no segundo. Perfeito. Então, quer dizer, isso faz parte... Corriqueiro, né? É a mesma, assim, tem a performance técnica e a performance física, e elas têm o mesmo peso, né, cara? Cara, eu vou colocar mais uma aí pra você. Tem uma entrevista que eu gosto muito de ouvir do Paulo Autuori, e acho que foi quando ele se apresentou, ele foi muito inteligente. que ele foi mestre, né? Enquanto ele foi apresentado ao Internacional, ele colocou também o aspecto mental. Sim, exatamente. Então, assim, dentro do calendário brasileiro, que ele é sempre assim atropelado, né? Então, assim, ele é corrido, tem pouco tempo para se preparar, para treinar, para se recuperar. Isso colocando, obviamente, o lado os jogadores profissionais, times profissionais, né? Atletas profissionais. Sim. Mas também ocorre na base, correto? Também ocorre na base. A base é formação. Então, pensamos também no mental com a formação. Então, eu posso dizer, nos preocupamos muito também em trabalhar esse lado do garoto para que ele possa suportar também essas cargas emocionais que vão surtir efeito no estresse, aí vai surtir efeito no corpo, na performance, na forma como ele se conduz na sessão de treino ou jogo, né? Com certeza. A gente sempre pede para o convidado contar um pouquinho sobre a sua história, né? Antes da gente começar o papo exatamente sobre a função que ele cumpre dentro de um clube, falar um pouquinho como isso começou, quando começou a vontade de estudar esse lado que você veio para a preparação física, todo o trabalho até chegar aqui ao SCA, como é que foi isso? Cara, eu vim de uma família, meu pai, meu mestre maior, né? Meu paizão, foi do esporte. Meu pai foi atleta de atletismo do Corinthians, atleta amador, e jogou muita várzea. Foi aqueles caras que cuidavam de time, sabe? Sim, time de escolinha. O cara que toma conta, que a gente chama, né? Bola, né? Quem que toma conta desse time? É o fulano. Eu sofri muito com isso porque, cara, eu não era bom de bola, assim, né? Então os caras falam, pô, joga por causa do pai, né? Mas a influência foi total dele, né? Então eu acompanhava muito meu pai nos campos de várzea. Muito.
Ele era um técnico para mim dentro de casa, né? Então, aquela vivência com ele fez com que, naturalmente, eu seguisse os caminhos, né? Tem uma história engraçada que meu pai me colocou numa escola de futebol, assim quando começou essas coisas de franquias, né? Na escola do Corinthians. Chute inicial, né? Então, mas ainda acho que nessa época eu não lembro, Nem era esse nome, né? faz umas primaveras aí, né? Tinha ali no clube do Mé, que é lá em São Paulo, onde, lá na Ponte Cidade Jardim, hoje é um parque. Eu esqueci o nome do parque agora. Enfim, lá era um complexo de campos de várzea. Né? Tinha um campus de várzeas ali e tinham escolas de futebol. E meu pai me colocou lá, cara. E aí, na hora de jogar e tal, eu saí correndo. O professor perguntou: que posição que você joga? Eu era muito pequeno, cara. Pô, que posição, que posição. E aí ele saí correndo, fui em direção até ele, né? Fui em direção até ele e perguntei: pô, pai, você joga do quê? Aí ele: volante. Vou jogar na sua posição. Aí ele falou: volante. Eu saí correndo, cara. Voltei lá pro técnico: volante. Mas às vezes nem sabia. Nem sabia como Fiquei posição. pensando: pô, volante, carro, né? Fiquei pensando nisso. Enfim, aí fui meio que induzido a ser. Então, no meu começo, né, de futebol, quando eu fui jogar, jogava nessa posição, volante. Depois fui me tornar zagueiro. A e responsabilidade do seu pai, né, cara? Ele era seu espelho até na posição jogando. Cara, eu vou falar que eu sofria, né, meu? Porque eu tinha um técnico no campo e um técnico em casa. Um técnico no carro, no caminho até em casa. Era bem complexo o negócio. Enfim, aí fui seguindo, cara. Fui indo, fui jogando. Joguei um pouquinho aí amador, bases, né? Aí fui pro futsal também quando criança. Joguei no mesmo time que o Ferreira jogou, o Ferreirinha. Olha que O legal. Jorge Bruder, um time tradicional de futsal. Futebol de salão ainda, da bola pesada. Mas na mesma época que ele ou não? Eu sou um pouco mais novo, né? Ele jogou Provavelmente sim, categorias pra trás, né? Sim. As primeiras categorias. Até quando a gente se encontrou aqui, eu falei: pô, joguei lá também, cara. Ele: pô, que mundo pequeno. Falou: jogou com fulano? Eu falei: então, foi uma das escolas, né? Saí do futsal, né, como atleta, e fui tentar a sorte nas escolas, nos times, peneiras, né, nos peneirões, né? E um dia eu tava jogando num lugar e um cara do nacionalzinho aqui da capital me viu, comentou com meu pai e fez o convite. E eu fui até lá, cara, despretensioso, porque eu era muito magro, né? Nessa época era difícil conseguir, porque tinha aquele futebol mais pegado, assim, mais qualificado, vamos dizer assim, né, cara? E assim, por ser magro, eu não tinha muita vantagem em cima dos outros jogadores, né? Mas enfim, continuei, fiquei no Nacional um período lá, joguei infantil, juvenil e depois fui rodar. Fui rodar por aí afora, tentando a sorte. Cheguei a ser profissional, mas também de uma carreira bem curta. Cheguei a jogar Bzinha, B1B na época. B1B, B1B ainda. Tinha uma pra baixo ainda. Mas também foi uma carreira assim, foi uma carreira muito rápida, né? Só me deu mesmo bastante experiência, de vivência, de prática. E, enfim, fiquei um tempo parado, sem mexer com futebol, fui pra música. Foi pra música, cara. Tenho aí noções de percussão, né? Então fui pra música, toquei em banda. Que gênero que você... Reggae? Adoro. E samba também, então aquela coisa do brasileiro. Show de bola. E, enfim, e aí, depois de um tempo, eu consegui um emprego no São Paulo Futebol Clube. E, pô, eu ainda estava muito vivo em mim essa coisa do futebol, por mais que eu fui para outro ramo, mas... Mas você já tinha estudado alguma coisa específica de futebol? Cara, ainda não. Não. Ainda não. E aí, no São Paulo que me abriu a possibilidade, né? Enfim, eu entrei no São Paulo como auxiliar de serviços gerais. Cara, trabalhando na parte social. Atrás do estádio tem o clube, né? Sim. Então eu fiz de tudo ali, irmão. Trabalhei ali desde montagem de festa, staff ali, gandula, maqueiro. Enfim, fui trilhando uma trajetória no Morumbi e no campo social, né, com campeonatos internos, né? Uhum. E uma oportunidade, apareceu uma oportunidade no futebol de salão, no futsal de São Paulo, para ser roupeiro. Eu falei: pô, joguei um pouco de futebol, sei um pouco disso aí, convivia com alguns roupeiros lá na época, né? Via os roupeiros da base levando roupa pra cima e pra baixo. Falei: pô, cara, acho que dá pra fazer. Tô dentro do futebol. Fui com a cara e com a coragem e fui, cara. Fui aprendendo a trabalhar como roupeiro. Então, eu fui roupeiro do sub-9, do sub-9 ao sub-17. Eu fazia todas essas categorias sozinho.
no futsal. Caramba. Punk. Punk. Não era coisinha simples, não. Depois ficou fácil porque você aprende o métier, né, cara? Você se envolve com a coisa, vai fazendo e vai deixando o seu dia a dia fácil, Sem né? esticar muito isso, mas pode ficar à vontade ao mesmo tempo. Exatamente faz o que fora dos dias de jogos ou roupeiro? Cara, Quais são as principais funções, assim, para as pessoas saberem? Quando a gente fala roupeiro, a pessoa já imagina um cara descendo com a mala de roupa do busão, indo até o vestiário, colocando no cabide, esperando a galera vestir e jogar. Mas não trabalha só no dia do jogo. Meu irmão, vou dizer uma coisa pra você. O roupeiro, ele manda mais que o presidente, viu? Se Eita. marcar. O roupeiro, ele é um folclórico no futebol. Ele é o cara que conduz a máquina. Inclusive, a maioria dos clubes, o roupeiro já tá lá, ó, Você décadas, entendeu? né? Você entendeu? Então o roupeiro, ele é uma figura principal. Ele organiza todo o trabalho, né? O roupeiro, ele cuida desde ali da chuteira do atleta, da bola, dos cones que o treinador vai precisar, do material esportivo que os atletas vão usar. Então, assim, ele gerencia todo esse pré-treino, né? E o pós-treino também, né? Então, uma rouparia bem organizada, como fala, bem conduzida, facilita o trabalho dos atletas, né? Eu costumo dizer que nós somos... me coloco sempre como roupeiro porque eu vivi muito isso. Mas nós somos um dos primeiros contatos do atleta no dia. Então, o atleta, ele acorda, vai fazer tomar um café, ele vai para quem? Quem é o primeiro membro da comissão técnica que o atleta vai ver? O roupeiro. Então, o roupeiro, cara, ele tem aquela mística de ser o cara zangado, ser o cara mais velho, mas também é o cara que é o feliz ali, que é o palavra positiva, é o pai, é o tio, é o irmão, é o cara que vai acolher. Então, eu fui aprendendo muito sobre isso, sabe? Trabalhando com os profissionais lá de São Paulo mesmo e dos lugares que eu passei, eu fui aprendendo a trazer isso para o meu cotidiano, a ser a palavra positiva, o bom dia. O bom dia feliz, mesmo que o mundo estivesse caindo do lado de fora. Mas do lado de dentro ele tinha que ser um mundo perfeito para quê? Para ajudar o atleta. Então o roupeiro, ele é isso, cara. Ele é o cara que abraça, né? Ele é o cara que traz o atleta para o primeiro passo, para o primeiro toque, para a primeira ação do dia dele, né? E fiquei anos fazendo isso, irmão. Anos, e assim... O torcedor costuma falar que a camisa do seu clube é o manto sagrado, né? Todo mundo fala que é o manto sagrado. Imagina pro roupeiro, né? É o material fundamental, matéria-prima, né? Fundamental. Você sabe que eu te falei, fiquei anos lá no São Paulo fazendo essa função, e eu tive a sorte, cara, acho que é coisa de Deus, né? De estar no início de bastante atletas aí que estão despontando, que são atletas famosos aí do cenário. Gabigol, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele era bem pequeno, no Sub-9 ele passou lá. Ele foi do Sub-9 do São Paulo? Foi, O Gabigol? Não sabia. Futsal, ele teve a No primeira futsal. passagem dele lá conosco. O mais expoente é o Rodriguinho Góes. Rodrigo, né? Cara, era uma figura, não Joga tinha muita como não bola. ser jogador de futebol. Joga muita bola. Nós... Ele é aquele cara à frente, né? Igual o Hendrick Sim, agora que tá aparecendo no Palmeiras, sim, né? exatamente. Tipo, você coloca pra jogar na mesma categoria, você fala, meu, tá apelando. Sobe esse moleque, porque ele é apelão. Ele era uma coisa fora do normal. Ele chegava pra treinar. O pai dele foi jogador de futebol, o Eric. Foi, também, é. Foi jogador Foi lateral direito, né? Penapolense e tal. Fez um gol no Rogério. Criciúma. Pô, fera. Ele chegava, cara, com a bolsinha necessaire, andando aquela passadinha aqui, ó, no vestiário, o cabelinho pra cima. Era uma figura, assim. A gente falava lá no meio, falava, pô, esse menino não vai virar só se quebrar o taco. E se quebrar o taco, ele dá um jeitinho ainda, porque ele era fora do comum, cara. O que ele fazia era absurdo no futsal, que é a relação com bola, né? É dinâmico, é 1-para-1, direto, sabe? Aquela coisa que nós colocamos aqui, né? Que tem na nossa metodologia, que é aquela coisa da raiz do futebol, né? A improvisação. Então ele era um fenômeno. Então eu tive a sorte, cara, de estar na vida desses meninos, né? Foram tantos outros também, mas acho que esses foram que mais... Ilharão, Rudinei, eu não encontrei com o Rudinei no São Paulo, mas num projeto. Eu trabalhava num projeto
E também aquela coisa, novamente, estar no lugar ali para poder ajudar. Eu era roupeiro, preparador físico, técnico, massagista, porteiro, motorista. Caramba, fazia tudo. Fazia de tudo um pouco. Igual seu pai. Exatamente. Meu pai, cara, meu pai fez muita coisa. Eu fui seguir exatamente. Seu pai tomava conta do uniforme do time, levava a bolsa de remédio. Exatamente. Né? Eu fui tendo isso, essa referência, essa raiz, ela tá em mim. Sabe? Ela tá em mim. Então, assim, a minha transição para preparador físico não foi aqui. Aqui também foi uma oportunidade que me deu. Eu tive também uma oportunidade no São Paulo. Só que lá eu trabalhei com esporte amador. Vôlei, basquete, handebol, judô. Mas, assim, eu tinha pouca experiência. Então, eu tinha acabado de me formar. Fiquei muito tempo trabalhando em vestiário. Você se formou durante esse período que você ficou de roupeiro? Isso você foi fazer educação física? Eu fui fazer educação física porque o futsal principal que São Paulo tinha na época tinha convênio. E o supervisor de futebol era coordenador de um curso de educação física na Uninove. Uhum. E aí ele me fez um convite. Ele falou, pô, você é um rapaz que tá aqui, ajuda a gente, tá sempre aí ajudando no treino. Pô, você pensa em estudar? Eu falei, pô, cara, penso sim, mas gostaria de fazer educação física, de bate-pronto. Ele falou, você quer estudar? Eu falei, quero. Bora. E aí conseguiu meia bolsa, né? E aí foi uma batalha, né, cara? Porque eu pegava o salário aqui e dava ali, pegava aqui e dava ali. Mas fiz, meu. Fui ao máximo que eu consegui. Tive que trancar uma época que ficou difícil de continuar, mas nunca desisti. E depois de formado, até ainda fiquei um tempão trabalhando como roupeiro, e mais já os coordenadores, os técnicos já viam essa veia em mim, né? Sim. De um cara que se relacionava bem com os garotos. Né? O Tuori fala muito sobre isso, da relação interpessoal, né, cara? Como que você conduz, como que você gerencia o seu espaço. Então, como que eu gerenciava o meu espaço rouparia? Ali era o meu ambiente sagrado, mas dos meninos também. Eu dizia a eles, falava, ó, se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. E mesmo que você não faça a sua, eu vou fazer a minha. E você vai aprender, talvez, comigo, que fazer a sua parte nos ajuda. Exatamente. Então, isso era fantástico. Então, eu tinha essa forma de dialogar com os meninos que me conduzia facilmente no treino. Então, isso facilitava, porque eu já vinha com essa raiz de ser um ex-atleta, de ter passado, jogado um pouquinho, enfim. E um grande observador, né, cara? Então, eu também tive o prazer de vivenciar muitos trabalhos. Eu conheci o Leandro lá. O Leandro, né, o nosso técnico. Leandro Melich. Eu conheci ele lá. Né? Então, assim, também grande estrategista do futsal, grande técnico também, profissional do futsal. Muito conhecimento. Muito. Então eu ficava, cara, eu entregava o colete, a água, ajudava e sentava lá e ficava quietinho, observando, aí aprendendo. Então foi criando essa raiz, sabe? Essa coisa que eu fui me capacitando, né, cara? Fui me capacitando, enfim, tive a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade de ser professor lá no São Paulo mesmo, foi pouco com o futebol, futsal, né? Fui mais para a área de esporte amador, onde eu tive que resgatar muita coisa. Eu tive que ir atrás, de buscar muita informação das modalidades, me apegar bastante com os técnicos. Você pegou feminino e masculino lá? Sim, cara. Aí aprender a lidar com o masculino, aprender a lidar com o feminino, que são formas diferentes de se trabalhar, de se dialogar, de conversar, né? E enfim, tive uma experiência em Cotia, também na base, com estágios e tal também que me ajudaram bastante. Enfim, acabei saindo de lá. Fiquei 15 anos lá. 15 anos? Foi uma vida, né, cara? Nossa. Fiquei 15, nessas idas e vindas, por isso que eu falo, eu fiz muita coisa lá dentro, que foi uma escola muito grande pra mim, da vida, né? Do futebol e da vida. Eu conheci N pessoas. Eu convivia com o alto escalão até o cara da portaria. E sempre soube fazer essa convivência, esse meio de campo. Essa é a minha essência, né? Relacionamento. É relacionamento, exatamente. Então eu coloquei isso dentro do meu lado profissional, do meu lado pessoal. O relacionamento que eu tinha com as pessoas vivendo nos diversos setores. Fui para a vida e fui trabalhar, fui trabalhar em escola, fui fazer um monte de coisa. E acabei voltando pro futebol. Você deu aula em escola? Dei aula em escola, com futsal, né? Escola de esportes. Foram experiências também válidas, né? Que me ensinaram bastante. Mas já dentro de um outro contexto, né, cara? Era o praticante ali, era quem eu coloco para os meninos.
Era o jogador de futebol. Tem uma diferença entre o jogador de futebol e o atleta. Nós somos jogadores de futebol. Sim. Nós não somos hoje atletas. Então tem uma grande diferença. Então ali eu lidava ali com os jogadores de futebol, praticantes, né? Que ali eles pegavam aquele horário e praticavam futsal. Foi bacana também, foi uma experiência bem legal, bem válida. Por que você saiu de São Paulo? Meu irmão, eu fiquei muito tempo vivendo tudo isso, né? Chegou uma hora que eu queria uma independência. Eu queria provar pra mim mesmo, sabe? Que eu era capaz de também conseguir trabalhar fora dali. Porque eu vim de uma realidade de futebol. Então eu tentei jogar futebol, joguei um pouquinho. E eu tive que desconstruir essa coisa do ex-atleta, do quase, aquele cara, o quase, eu faço parte do quase. Do quase atleta, né? Do quase atleta, né? Aquele cara que bateu ali. Bateu jogou na trave, a estatística do brasileiro, né? Do menino brasileiro, né, cara? Exato. A maioria, a né? maioria, A maioria. né, irmão? A maioria chegou lá. Fez parte, mas não vingou. Então eu faço parte desse pessoal aí, né? É que não, assim, não virou um grande astro, né? É igual na minha área também. Em todas as áreas tem isso, né, cara? Sim. O que as pessoas não sabem é que a maioria dos jogadores de futebol jogam em campeonatos pequenos e muitas vezes ganham um salário mínimo. São os operários da bola, Exatamente. né, Tem gente que acha que todo jogador de futebol ganha 300 pau por mês, 1 milhão. Exato. Quando vai pra Europa. Não é assim que funciona, uma né? minoria abençoada, né, cara? Vai ver o tamanho da Bezinha. Quantos clubes não tem lá? Um monte de gente querendo subir. Exatamente. Meu caso também, que eu joguei uma B1B. Então. Cara, assim, já tinha time pra caramba na B1, imagina a B1B. Né? Então, assim, isso tudo isso traz experiência, né, pra nós, né, pra gente seguir aí o caminho. Enfim, aí... E você jogava de volante? Zagueiro, aí já tava como zagueiro. Recuou um pouquinho. Porque eu tinha essa facilidade de jogar, sabe? De sair jogando. Então, matava a bola no peito e saía jogando mesmo com o cara e com a coragem, com a experiência. E então eu ficava na zaga ali, deixava muito técnico maluco na época. Eu tive um técnico nacional, o senhor Orestes, figura, quem jogou lá sabe muito bem quem é. E ele ficava maluco comigo. Porque a bola vinha, pum, na caixa. E saía jogando. E ele queria que você zagueirasse. Bola, porque tinha essa filosofia, né? Zagueiro tem que zagueirar. Tem que zagueirar, né? E aí era, fora. Igual a gente tem um presidente pentacampeão aqui, o Lúcio, parceiro dele, adorava fazer essas coisas. Pegar a bola e sair driblando todo mundo. Ele fazia direto isso. Exatamente. Mas isso potencializou, até esqueci de passar, porque é tanta coisa, né, velho, que eu acabei fazendo com a bola. Eu joguei muito na várzea. Então eu tenho um discurso, às vezes, com os meninos, um pouco varziano. Eu gosto de fazer essa mescla, sabe? Eu tenho um discurso varziano, ao mesmo tempo que traz o garoto para esse ambiente de futebol profissional. Porque nós, de uma certa forma, Você vai dosando, né, uma coisa e outra. Exatamente, é feeling, né, nego? Você vai olhando, esse aqui eu posso entrar assim, esse aqui eu posso falar isso com ele, que ele vai absorver, porque ele veio de lá. Então ele vai entender. Então eu vou usar essa forma de dialogar com ele. Porque ele vai me compreender melhor assim. Se eu colocar muito termo técnico, muita coisa, muita informação, talvez é muita informação para ele naquele momento. Então eu posso cortar o caminho. Eu posso falar como ele ouvia lá na várzea. Que ele vai olhar para mim e vai fazer assim, ó. Tá no olho dele, né? Tá no olho do atleta. Ele já, bom, ele pegou o recado. Já outros não. Não passaram pela várzea, pelo futebol amador. Já vieram já pro futebol já propriamente dito profissional, né, treinamento e tal. Então, essa passagem na várzea me capacitou, cara, para isso. Então, assim, pressão, lógico, você fica nervoso, você fica com frio na barriga, a gente fica aí no jogo dos meninos. Mas é em outro nível, né? É em outro nível. Quando você veio de lá, é em outro nível. O jogo nosso, quando a batucada começou... Pô, maravilha de batucada, né? Da hora demais, show de bola. Eu fiquei no banco aqui, ó. Porque isso me transportou para aquele mundo. Exato. E eu falava pros meninos... Que é o seu mundo, né? Que sim. E eu falava pros meninos, sente energia, é energia. Futebol é leveza, né, cara? Futebol é energia. Futebol é troca. Você se dedica, você troca energia. Você troca dedicação, humildade, perseverança. E o futebol te devolve isso. Não tem como você não colocar isso, porque senão você vai ser só um cara praticante, né? Você vai ser só um jogador de futebol que vai jogar e não vai viver isso intensamente. Então todas essas vivências que eu tive me trouxeram para esse lugar, do poder da fala e trazer essas informações para os meninos.
que é fundamental, que aí volta naquilo que você estava falando no começo, né? Que a gente comentou aqui sobre a preparação mental. Uhum. Então, às vezes o menino está num nível de estresse muito grande, uma minutagem muito alta, talvez os trabalhos de regenerativo ou os trabalhos que são feitos para a recuperação são curtos períodos, né? Períodos curtos de tempo para ele se recuperar. Tá mais aqui, então. Sim. Né? Tá no mental. Então eu gosto de usar muito essa ferramenta que a vida me proporcionou. Então eu chamo o menino para conversar, eu bato um papo aberto, tento desconstruir aquela imagem, ó, você não está conversando com o seu preparador físico, você está conversando com um cara que vivenciou isso, que vive isso há muitos anos, que passou talvez até pela mesma coisa que você está passando agora. Tem um quê de psicologia no negócio também. Tem uma pegada, sabe? Tem. Porque na faculdade de educação física a gente aprende, né, cara? Tem a parte da psicologia esportiva, né? Lógico, você não vai profundamente nisso, né? Mas você passa, né, cara? Passa. Mas é aquilo que eu tava falando, é a psicologia da vida também, né? Sim. Funciona muito, né, cara? Exatamente. Porque você trabalha com muitas pessoas. E aí, o que eu falo pra você, na minha posição quanto roupeiro, eu trabalhei com muitos técnicos que tinham diversas abordagens, né? Desde o cara mais ignorante até o cara paizão. Então, o que eu fiz? Eu trouxe isso tudo pro meu eu, pra minha forma de conduzir o meu trabalho. Uhum. E aí fui, cara, e tô aí, graças a Deus. Tive a oportunidade de voltar pra cá, pro futebol, como roupeiro. Fui roupeiro do profissional aqui. Então, voltando na sua linha do tempo, quando você saiu de São Paulo, quando foi isso? Eu saí de lá em 2015. 2015. Né? Aí fiquei trabalhando em projetos sociais, trabalhando em campos de várzea. Como eu falei, fui pra música, a capoeira. Eu também fiz capoeira. Também fiz capoeira. A capoeira, na verdade, ela foi na minha vida paralela ao futebol. Que nem, cara, eu era muito magro. Então, meu pai queria que eu ficasse forte. Mas o meu biotipo é pra ser magro, longilíneo. E aí eu tomava aqueles remédios caseiros, né, meu? Eu tomava biotônico com ovo de pata. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Coisa de vó, né, velho? Tomava esses negócios pra caramba. Cara, chá, vitamina, abacate, banana. Ave Maria. Tomei muito. Mas funcionou? Eu fiquei um bom tempo magro. Mas a capoeira, o que ela fez comigo? Eu continuei magro. Porém, eu fiquei forte. Fiquei definido. E aí, aquela coisa da musicalidade que tá bem encrostada no jogador brasileiro, na raiz do brasileiro, aquela coisa da expressão do corpo. Eu fui entendendo o que o meu corpo era capaz de produzir de movimento, através da capoeira. Então eu sabia que eu podia dar um salto, e se eu caísse lá de cima, eu saía rolando, sabe? Se eu podia, de repente, ter uma abertura um pouco mais ampla, porque eu tinha mobilidade, flexibilidade para fazer essa abertura. Eu tinha destreza e agilidade para correr atrás do zagueiro, do atacante. Por mais que ele viesse balançando na minha frente, eu ia balançar junto com ele também, com uma ginga. Então a capoeira, ela trouxe muito isso para a minha vida também. Então são vários elementos. Então a capoeira, ela foi dando também essa base. Então eu dei aula de capoeira. Um período. Aula de capoeira também. Porque interessante, né, cara? Uma visão diferente essa, de trazer a capoeira para dentro do futebol, assim, os atributos da capoeira, sim, você pensar nele dentro de um outro esporte que é o futebol, que não tem nada, nenhuma outra relação, né? Sim. Ninguém enxerga nada no futebol da capoeira, mas você conseguiu ver isso. Sim, e meu trabalho de monografia foi sobre isso, né? A inserção da capoeira dentro do jogador de futebol, além do destaque também lúdico, porque é como eu falo, uma atividade que te traz leveza, te traz alegria, né? Mas também trabalha potências, valências, né? De flexibilidade, agilidade, sim, mobilidade, força, impulso, potência. Então você trabalha, a capoeira, ela é um esporte, cara, uma modalidade global. Sem contar aquilo que eu falei, que traz para dentro da raiz do brasileiro, ele faz aquele resgate do que o brasileiro é. Né? Do que o brasileiro é. O brasileiro é isso, é aquele jogo irreverente, né? Até mesmo um marcador, né? Até mesmo um jogador de defesa. Ele também tem que ter a sua ginga. Ele também tem que ter a destreza para encontrar um atacante que vem balançando do mesmo jeito, né? Então foi fundamental. E aí eu fiquei um período dando uma aula de capoeira.
ir trabalhando com futebol, e fazendo música, e sendo pai, e trabalhando, e subindo e descendo, e fazendo, e fiquei ficando anos. Fui indo embora, até que o Leandro me fez um convite. Que O Leandro que você tinha conhecido no São Paulo, né? ele já tinha proporcionado para mim algumas oportunidades de voltar em outros lugares, eu acompanhei, mas infelizmente aí por conta das coisas da vida não deu certo de dar continuidade. E aí ele me fez o convite, falou, ó, cara, tô montando uma comissão, a gente tá montando uma comissão e, cara, tem uma vaga aqui de roupeiro, quer? Eu falei, quando eu começo? Eu já tava dando aula, já tinha o quê, uns 5, 6 anos que eu já não entrava dentro de uma rouparia. Mas eu queria voltar, né, meu? Eu queria estar no futebol de novo, de clube. E aí quando eu fiquei sabendo de todo o projeto que ele me passou, ele me explicou, eu vim até aqui, fiz a entrevista com o Ferreirinha na época, ele me explicou, eu olhei isso aqui, né, meu? Que é maravilhoso, Puta cara. estrutura, Estrutura, que eu sempre quis na minha vida. Sempre quis estar num lugar desse. Eu morei em baixa arquibancada também. Aquela coisa do quase, né? Sim. Eu morei em casa de atleta, eu morei em baixa arquibancada, eu já tive que fazer bate e volta pra minha casa, treinar e voltar logo pra casa e voltar no outro dia. Tudo isso. Então quando eu vi essa estrutura toda aqui, eu fiquei maravilhado. Falei, é isso que eu quero. Não importa o que eu vou fazer. Não quero saber o que eu vou fazer. É roupeiro, beleza, bora. Eu fiz isso a minha vida inteira, eu faço de novo. E aí eu só precisei de algum tempo pra me readaptar, né? Pra eu voltar, volta a chave um pouco. Pra eu voltar a mexer com aquilo que eu já não mexi há algum tempo. E aí fui, cara. Isso foi 2020? Foi no primeiro ano, né? Foi o primeiro ano que... 2019. Foi o primeiro ano, né? Assim que montou... 20. Foi o primeiro ano que montou o profissional. Como eu já tinha essa veia de professor, né? O Leandro me capacitava. Ele falava o quê? Vem pro campo. Faz o que você tem que fazer aí, vem me ajudar. Na época nós tínhamos o professor Nogueira, também grande referência nossa aí, como auxiliar. Então eu era o auxiliar, sabe? Mas me faz bem também transitar nisso aí. Porque aquilo que eu falei, você aprende muito, que são dois caras aí, referência do futebol. Sim, com certeza. O professor Nogueira. Uma baita experiência, né, velho? Se você juntar a experiência Nogueira e Leandro, o tamanho da escola que você tem em volta de você, né? Sim, aí temos aí também. Então assim, eu aproveitei essa brecha. Falei, não é treino, é aula. Eu tô na faculdade, cara. Eu falei, porra, eu tenho que ser esperto, eu tenho que outro estágio, um novo estágio. Sem contar também, pô, a primeira vez que eu vi o Penta aqui, eu dei uma tremida, né, meu? Eu dei de frente com ele, cara, eu sempre vi na televisão, né? Eu, pô, gostava de ver o cara pô, jogava pra caramba, né, meu? E aí eu dei de frente com ele e falei, nossa, eu não sabia se eu falava... eu chamava ele pelo nome. Você trabalhava no São Paulo na época que ele subiu, né? Sim. Não quando ele subiu, mas quando ele tava indo embora, você tava... Eu entrei no São Paulo em 2001, início de 2001. Então, foi o ano acho que ele saiu de São Paulo. Acho que foi o ano que ele saiu de São Paulo. Cara, eu convivi com bastante jogador, né? Porque você acaba encontrando. Logicamente, lá no Morumbi, né, nas minhas funções, era difícil você encontrar diariamente. Mas você encontrava. Pô, que eu fui gandula, fui maqueiro. Então, assim, você dá de frente com o cara. Fui roupeiro também do Master. Fui roupeiro do Master do São Paulo. Então, o ônibus, imagina como que era o ônibus, cara. Você no ônibus com os seus ídolos, né, cara? Ronaldão, exatamente. Careca, Silas, Miller. Se eu ficava olhando aqueles caras, eu falava, meu pai do céu. E as histórias? Eu nem conto, porque tem as histórias que não dá pra contar, né? Tem uns cabeludinhos. Mas, cara, é uma magia isso, né? O futebol é uma magia. E toda essa experiência foi me capacitando. Por isso que eu falei, foi me capacitando e foi me mostrando que, pô, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Quando veio a oportunidade de ser um preparador físico, na base aqui, falei, pô, legal. Acho que agora eu consigo. Porque também tem um medo, né, irmão? Tenho medo. Porque eu fui preparador físico lá no São Paulo, futsal, esporte amador, mas eu não tinha pego um trabalho ainda aonde eu ia colocar isso tudo que eu aprendi. Existia um receio, um medo, e existe até hoje, um pé no chão. Sim. Né? Um pé no chão, acho que é o que me pauta, é o pé no chão. Eu sou um aprendiz ainda, me colocam um aprendiz. Então, eu falei, o Eduardo me deu a oportunidade, me falou, vai lá, monta um treino aí e aplica. Dentro do métier aqui do clube, né? Dentro do documento. E eu entrei no campo, cara, e deixei acontecer. Lógico, me preparei. E fui tendo a oportunidade. Comecei o ano passado, né? Com o Sub-15.
A gente fez uma boa campanha, graças a Deus. Excelente campanha. O Douglinhas, esse menino... Que tá fazendo outra excelente campanha esse ano. Esse bicho, a gente costuma dizer, a gente fez um bom casamento, né? É o velho e o novo, né? Ele é o Nem cara... tão velho, Nem né? tão velho, Nem tão calma, velho. calma. Mas Douglinhas é um profissional também, que eu tenho uma referência, eu aprendo muito com ele, cara. Eu aprendo demais com aquele menino. Porque ele trouxe toda essa coisa do futebol moderno, né? Dessa atualidade do futebol para nós aqui, que também, como eu falei, ele também é uma referência. Assim como todos os profissionais aqui. E aliou com essa experiência de 20 anos de bola que eu venho trazendo e com essa vontade de querer aprender. Então tem hora que eu falo para ele, peraí, deixa que eu falo agora. E eu vou lá nos moleques, aquela coisa toda, tem hora que eu recuo e deixo ele falar assim, porque é ele que manda, né? Ele é o maior. E aí ele, eu dou uma olhada pra ele olha pra mim. Então a gente faz uma boa tabela, a gente conduz. Ele até um dia que ele veio aqui, ele falou, pô, É Ale, bem entrosado, né? o Ale me ajuda. E é isso, a gente se ajuda, né? Eu aprendo muito com ele, eu acho que eu também acredito que eu possa passar algo positivo pra ele também. E a gente potencializa, né, irmão? Boa. Essa é a isso. ideia, né? Potencializar. E a matéria-prima quem é? Os meninos. Então a gente potencializa os nossos dons, a nossa capacidade profissional, entrega para os meninos. E eu falei ainda hoje no treino, eu falei, cara, nós somos transitórios, né? Comissão técnica, vocês, nós somos transitórios. A partir da amanhã ou depois nós vamos embora, vocês vão embora. O importante é o que eu deixo para vocês. Eu não quero o destaque de melhor, porque não existe isso. Eu posso dar o meu melhor, isso eu vou dar sempre. Mas esse pouquinho aqui, cara, que eu tô te oferecendo e te proporcionando, eu falo isso pros meninos, absorve. Absorve. Porque é o seu crescer. É o seu crescer como profissional, como atleta, como ser humano. É o que você vai levar lá na frente. Talvez você não vai lembrar da minha pessoa, mas vai lembrar disso aqui que você internalizou, né? Isso que é muito bacana. E é isso que é pautado o nosso trabalho aqui. Foi isso no 15. Nós alcançamos o que nós alcançamos. E está sendo agora no 17, cara, graças a Deus. Com tudo, com toda essa experiência, com toda essa vivência, com toda essa aproximação que a gente tem com os meninos. Com todo esse ambiente aberto. Então, dialogamos muito abertamente com os meninos. Tanto que eu não me sinto nem um preparador físico, cara. Preparador físico é só um detalhe. Você é o preparador mental. É um total, um geral, né? Um geral. Se, assim, da parte física, eu tenho o Marcel como referência, o Rodrigo. Então, para aquelas coisas que eu não domino 100%, porque a gente tem que ser humilde, né, cara? A gente tem que pôr o pé no chão. Eu tô numa crescente. Sei o básico. O básico a gente não erra. Não é verdade? No básico você não erra. Porém, eu posso ir um pouco além nas referências que eu tenho. Então, eu tenho excelentes profissionais acima de mim. Marcel, Rodrigo, nós tínhamos aqui o Fabrício, também que era excelente profissional. Então, assim, são caras, fora os caras que eu me espelho, fora os caras que eu olho aí fora também. E os caras que eu trabalhei. Então, assim, eu pergunto. Ó, você quer aprender, você tem que perguntar, né? Claro. Cara, eu pergunto. Eu quero fazer tal coisa. O que você acha? Eu não entendi muito bem essa passagem aqui, como eu faço? É uma aula, né? Que nem eu falei, é uma faculdade, né? O SCA proporciona isso pra nós. Graças a Deus, o ambiente nosso aqui é muito bom, cara. Porque o ambiente na vida, no futebol também, às vezes tem muita coisa do ego, né? Aquela coisa da vaidade. Às vezes o cara tem o conhecimento e não quer passar. Ele não se sente na obrigação de passar. Cada um com seu cada um, né? Mas, graças a Deus, nós temos um ambiente muito bom aqui. E por isso que estamos em destaque, né? Por isso que estamos aí em todas as categorias em destaque. Exatamente. Mostrando um bom trabalho. Acho que esse é fruto disso tudo, né, cara? Então, essa troca com eles me capacita e me deixa leve. Então, se eu errar, eu vou errar. Com certeza eu vou errar em algum momento. Mas eu tenho o livre acesso para ir até eles e falar, eles vão falar, Ale, você deixou de fazer tal coisa que você pode fazer assim, ó. Aí eu falo, bacana, é isso. E aí eu vou crescendo. Essa parte física. E aí eu trago a parte vivência, as experiências que eu tive, o mental que eu tive dentro do métier do futebol, cara. Aprendo a parte tática, técnica, com relação aos treinadores, né, ao Douglas, ao Leandro, Nogueira, ao Rafael que estava aqui, a tantos outros que passaram. E aí vamos crescendo, né, cara? Vamos seguindo adiante.
fazendo a nossa parte. É isso aí. Deixa eu passar um recado pra galera. Tá vendo esse lanchinho aqui, ó? Esse aqui é o do Alê. Já vou entregar pra ele aqui agora. É lá do Futibari Açaí. Se você quiser experimentar esse lanche maravilhoso que tem aqui, em breve, o lanche do SCA Brasil, hein? Tá vendo que aqui já tem a... Deixa eu ver esse aqui, ó. Acho que você consegue ver aí, né? O adesivo do SCA aqui, na embalagem. Fica aqui no centro de Santana de Parnaíba, bem atrás ali do supermercado Paulistão. Chega pra experimentar, que é muito bom. Convoca a galera pra fazer aquele happy hour, bater aquele papo com o meu lanchinho, tá bom? Esse aqui é o seu ali. Maravilha, hein? E falar da Air Fryer Mondial, que é linda e também prepara tudo sem óleo pra você. Você gosta de peixe, carne, frango, banana assada, faz até bolo, pudim, arroz, tudo é com a Mondial, porque Air Fryer é Mondial e Mondial é a escolha inteligente. E por último, mas não menos importante, se você tem um produto ou um serviço que quer anunciar numa mídia em São Paulo, a melhor é essa aqui, ó. Revista Giro Morumbi. Você tem que expandir a sua marca. As pessoas precisam te conhecer para te contratar, para comprar o seu produto. Então anuncia na revista Giro Morumbi. Entre em giromorumbi.com.br ou @Giro Morumbi no Instagram para saber como é que faz para anunciar nessa revista linda aqui também, tá bom? Para encerrar, Ale, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Você que é um cara que é da preparação física, também gosta do mental. A derrota abala pro treinamento da próxima semana? Cara, eu posso te dizer assim, ele dá uma leve abalada, assim, né? Dá aquela desestruturada. Mas aí é onde a gente entra, né? É onde nós já trazemos o jogador novamente ali para a realidade, né? Então, assim, ninguém quer perder. Isso aí, ninguém gosta de perder. Você quer estar sempre numa crescente. Sim. Né? Às vezes você precisa entender também que você não vai ganhar sempre. Com certeza. As derrotas, elas servem para isso, né? Para nos mostrar onde nós estamos falhando e aonde nós podemos melhorar. Então, é aquilo que eu falo, o nosso trabalho é pautado nisso também, na derrota. Então, como a gente vai trazer os garotos para o próximo dia? Eles acabam o jogo no sábado, eles têm o domingo com a família. Então eu falo assim para eles, vocês vão embora para casa de vocês, é família. O generativo é mental. Depois vai cuidar do corpo também, né, estrutural. Mas eu falo pra eles, ó, família. Você vai pra namorada, vai descansar, vai se alimentar, vai se hidratar. Mas família, cara. Acolhimento. Acho que o acolhimento é tudo, né, irmão? O acolhimento é tudo. Porque na derrota, o que acontece? Você quer o acolhimento. E nós temos que nos capacitar a acolher, porque também nós precisamos do acolhimento, o técnico, né? Sim. Vocês, pô, eu vejo, você põe a energia ali na sua narrativa, né? Também sente conosco, né? Sente quando perdemos, né? Pô, então, assim, a gente precisa, na hora que baixa a cortina, desacelerar. Então eu falo isso muito pra eles, falo, cara, aproveitem o máximo da família, descansem bem, façam coisas totalmente diferentes que vocês fazem na semana com relação ao futebol. Né? Descansem a cabeça. Se preparem na segunda-feira. Aí na segunda, o nosso primeiro contato no campo é isso. Aí começamos novamente. Então o jogo começa a segunda, né? Sim. Então trazemos eles para alguns momentos do jogo. Depois o Douglas acaba fazendo um vídeo mostrando, enfim. Mas trazemos eles para a realidade. Falou, agora nós vamos trabalhar em cima das falhas que tivemos. Ó, aquele que está um pouquinho mais cansado com relação à parte física, nós vamos trabalhar numa minutagem menor. E assim vamos conduzindo. Vamos conduzindo. Mas sempre trazendo o atleta e ouvindo o atleta. Né? O atleta hoje, o garoto hoje, ele é diferente da nossa época. O mundo hoje é diferente. Né? Ele está muito mais dinâmico, ele tem muito mais informação. Então, assim, às vezes as informações são desencontradas. É muito excesso. Então, a única coisa que direcionamos a ele, talvez na folga, é não deixa esse universo múltiplo de informações atrapalhar a cabeça de vocês. Então, assim, às vezes tem aquela coisa daquele rapaz que joga no time contrário, que vai cutucar ali no TikTok, vai fazer uma dancinha provocativa, vai fazer algo, aquilo. Então, nós tentamos tirar isso deles. Não caiam nessa teia, porque isso vai te atrapalhar no seu descanso. Para que você volte na semana no foco. Segunda-feira, viramos a chavinha novamente e vamos trabalhar. Vamos treinar, vamos dedicar, vamos ouvir, né? Vamos ouvir os meninos, eles vão trazer os relatos deles, vamos trabalhar em conjunto
para saber aonde podemos potencializar, de repente tirar o pé aqui, desacelerar aqui, acelerar ali, cobrar de uma certa forma mais enérgica ali. Então, conhecimento do que a gente gerencia, né? Conhecimento do grupo, fundamental também, né? A gente tem um conhecimento dos meninos. E os meninos terem a confiança para trazer também para nós. Acho que a chave do sucesso tá sendo essa. Nós somos receptores, né, cara? A gente é coração aberto. Então os meninos vêm e dão para nós aqui, ó, nós estamos com esse problema. Como você me ajuda? Vamos te ajudar, talvez assim, ó. E aí o garoto se sente confiante, ele, pô, bora, vamos treinar. É isso que fazemos, né, aqui, cara, com excelente amor, né? Uma palavra que O mais importante. é uma palavra que é difícil ser usada, né, no meio do futebol. É. Amor, cara. Se você não tem amor, não tem como dar certo. É verdade. Esses garotos, o sonho pessoal deles é ser jogador de futebol. Qual que é o sonho pessoal do Alexandre Magno? Cara, meu sonho pessoal, eu já conquistei. Já? Que é estar vivendo isso que eu estou vivendo. Sabe? Eu coloco indo na minha rede social, às vezes eu tenho alguns textos falando sobre isso. Uhum. Cara, eu falo, né? Pra caramba. Né? Não, pode ir. Tô controlando aqui. É a última pergunta essa. Você tá encerrando agora. Imagina. Eu vivo o meu sonho no sonho deles. Eu sonhei um dia ser jogador de futebol. Cara, uma coisa que me fez virar a chavinha para eu viver e ser um potencializador foi assim. Lá no São Paulo mesmo. Eu nunca tinha entrado no vestiário do profissional. Enquanto funcionário eu tive a oportunidade, pô. Você acha que eu não ia entrar no vestiário? Porra, quem não quer conhecer o vestiário? Claro. Eu entrei no vestiário. Entrei no vestiário, fiquei olhando para aquilo tudo, aquele universo, ali onde o cara se troca, ali, o Penta se trocou lá, né, nosso chefe, aquela coisa e tal. E, cara, eu fiquei em êxtase, sabe? Me transportei pro meu sonho. Eu quis muito estar ali. E aí o que eu fiz? Eu saí do vestiário, subi o escadão, a escada do túnel. Fez o caminho do jogador. Cara, fiz tudo. Eu tava em outro plano. Pá. Quando eu subi, eu caí de frente pro estádio. Tava lá o pessoal da manutenção, os quero, né? Lá pra cá e tal. Eu olhei aquele universo vazio, mas aquele monstro, aquele gigante. Eu olhei para aquilo tudo, eu falei, cara, eu tô aqui, velho. Eu conquistei meu sonho. Qual que era o meu sonho? Estar ali. Eu fui entender o que era o meu sonho. Estando ali. Obviamente, queria ter visto o meu pai na arquibancada. Queria ter visto aquilo tudo cheio. Queria estar vestindo um manto sagrado, qualquer que seja. Queria estar jogando. Mas o meu propósito era outro. E aí eu entendi o que o futebol queria comigo. Então, quando você me pergunta pra mim, qual é o seu sonho? Eu conquistei o meu sonho. O meu sonho é estar no futebol, proporcionando uma boa vivência com outros sonhadores. Então, cada vez que um garoto desse consegue alcançar, eu realizo também mais um pouco. Então, por isso que eu falei pra você, é amor, cara. É amor em pegar o colete, é amor em dar a bola, é amor em fazer a sua parte técnica, como preparador físico, é amor, é entregar de verdade tudo, porque isso ajuda. Ajuda na formação do atleta, do ser humano e na minha. Muito mais ainda, porque quanto mais eu estiver realizado, mais eu entrego a minha função em excelência. Né? Então, assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos. Cara, se você não ama o que você faz, não tem por que você tá fazendo. Não tem. Então, se você trabalha pelo dinheiro, opa, calma, reveja. Sabe? Talvez esse dinheiro ele não vai te ajudar. Agora, se você trabalha pelo amor, logicamente, o dinheiro é bom, ajuda, mas se você trabalha pelo amor, você suporta, você transita e você entrega. Você facilita. Então, e você aprende. Eu aprendo muito com você, aprendo muito com ele. Nós aprendemos muito um com os outros. Isso tudo é sonho. Isso tudo eu estou vivendo o meu sonho. Então, estar aqui hoje no SCA Brasil, estar vivendo o futebol aqui no SCA Brasil, com o profissional, com a base, é a realização do Alexandre de 20 anos atrás. Cada vez que esses meninos entram no vestiário, eu entro no meu imaginário também.
eu entro com eles. Por mais que eu entre também, mas na função de preparador físico, eu também entro como jogador. Então eu sou o 12º jogador dentro do campo, sabe? Trazendo toda essa energia de bem, toda essa coisa de realização. É isso, é isso. Então, assim, isso tudo me faz estar cada vez mais feliz. Obviamente eu tenho um sonho assim também de chegar à seleção brasileira, quem sabe? Não sei, o dia de amanhã. De repente estar novamente numa grande casa, ou estar aqui que até a gente alcançar também esses padrões, que eu acredito que nós estamos no caminho. Enquanto isso eu já estou realizado, então eu vou entregando sempre o meu melhor. Dia após dia, com chuva, com sol, sempre com fé em Deus, humildade e tentando dar aquilo que eu acredito que vai proporcionar para o garoto uma boa experiência, assim como eu tive. Show de bola. Ale, valeu, cara. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço e estamos aí. Precisando de mim, o que eu puder, conte comigo. Valeu. Que papo bom, né, cara? Vontade de ficar aqui trocando ideia mais tempo, porque a gente tem um tempo curto, mas muito bom ter recebido aqui Alexandre Magno, Ale da preparação física aqui do SCA Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mostrar para você por último aqui, antes de encerrar, a revista Empreenda Esporte. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a garra de quem faz o futebol acontecer por trás, nos bastidores, que é quem empreende no esporte, entra lá no site empreendarevista.com.br. Curta aqui o nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário, tá bom? Nos vemos na próxima terça-feira em mais um Por Trás das Traves. Tchau!